E aí, meus queridos, agora vamos chegar ao ponto de conclusão dessa Guerra Fria, certo? Abordando a respeito da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã e mais alguma coisa que possa vir aí dentro desse contexto da Guerra Fria, beleza? Então vamos começar falando sobre a Guerra da Coreia ou Guerra das Coreias, como costuma se falar aí vez ou outra, certo? Lembrando que essa Guerra da Coreia ela está dentro, né, do contexto da Guerra Fria, evidentemente, que durou aí dos anos de 1950 a 1953. Então essa Guerra da Coreia foi com qual objetivo, com qual intuito, né? Lembrando que vai ocorrer a divisão da Coreia entre o que vocês conhecem hoje por Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma de cunho capitalista e a outra de cunho socialista ou comunista. Lembrando sempre, gente, comunismo é a última fase do socialismo. Então, você pode falar de socialismo ou comunismo, né? Então, vamos lá. A Guerra da Coreia foi um conflito armado que ocorreu na Península Coreana e dividiu o país nas duas Coreias, aí, da qual eu já citei. Tecnicamente, o conflito ainda não acabou, pois não foi assinado nenhum tratado de paz, apenas um armistício em 27 de julho de 1953. 27 de julho de 1953. E aí, quando ele fala que esse conflito ainda não acabou, tecnicamente, como ele então menciona aí, certo? É só vocês, a quem está aí inteirado nas atualidades do mundo, inteirado nas questões militares, ideológicas, então vocês podem observar que vez ou outra sempre existe uma faísca, né, uma farpa lá entre esses dois continentes, principalmente a Coreia do Norte, certo? Principalmente a Coreia do Norte. Lembrando, Coreia do Norte socialista, comunista, né, e Coreia do Sul capitalista. Então vejam só, principalmente a Coreia do Norte, que vez ou outra está lá sendo passado nos noticiários que, olha, os camaradas lá estão testando mísseis balísticos. E aí, chegando ali próximo da região fronteiriça da Coreia do Sul e até mesmo na região marítima dos chineses. E aí você começa a perceber que esse conflito, ele realmente tem uma certa continuidade. E até uma outra coisa que eu costumo dizer, vez ou outra, a Guerra Fria, ela ainda está, sim, tendo uma continuação. É claro que de uma outra forma. E aí você observa, tivemos aí nos últimos tempos a questão dos norte-americanos e os norte-coreanos, né? Com aquele camaradazinho lá que qualquer coisinha, ele, tem um botão aqui na minha mesa, aperta e lança um míssel. E aí você vê, né, as farpas, os norte-americanos vão se sentir intimidados pelos norte-coreanos, mas lembre-se, é qualquer coisa, né? Aí roda e vira, os chineses com os norte-americanos com os russos, opa, gente! Então isso aí tem alguma influência, tem relevância, uma continuidade da Guerra Fria? Podemos dizer que sim, certo? Lembrando, a Coreia do Norte tendo algum problema, lembre-se, o apoio dos chineses e os dos russos. Lembrando que, quais são as 3 maiores forças militares do mundo? Estados Unidos, evidentemente, em primeiro lugar, a Rússia em segundo e a China em terceiro. Então, vocês já tiram daí o nível de tragédia, vamos colocar assim, se de fato vier a ocorrer uma terceira guerra, né? Porque qualquer conflito aí, entre essas grandes, esses grandes países, o nível de tragédia, de morte, de generalidade que vem a ocorrer nesse conflito daí, certo? Mas vamos adiante. Quais foram as causas da Guerra Coreana? E observe que eu coloquei
certo? Eu fui bem claro, fui bem preciso na divisão dessas causas, colocando de um lado o que diz respeito à Coreia do Sul e do outro a Coreia do Norte. Então vamos lá. A Coreia do Norte socialista com regime político ditatorial extremamente fechado, realizou a estatização da economia. O presidente Kim Il-sung manteve aliança com China e a União Soviética, né? E aí, em 1990, a ONU aprovou a admissão do país como membro. A partir de 1991, a economia norte-coreana entrou em crise com a perda da ajuda econômica e do petróleo soviético. E atualmente vive sob um regime ditatorial, sendo considerado então aí um dos países mais fechados do mundo. Você pergunta, professor, mas um país aí como a China não é um país comunista, não é um país socialista? Vamos lá, mais uma explicação a respeito disso. Voltando aqui, focando em mim, certo? Gente, a China, ela é sim um país socialista, um país comunista, como você queira ter a denominação, mas não é da mesma forma como a Coreia do Norte, certo? Porque a China, ela se consolidou como ela é hoje, porque ela incrementou, ela puxou, atribuiu o regime capitalista lá na sociedade chinesa. E veja a China como ela é, tanto é que a maioria dos membros da ONU, né, da Organização Mundial de Saúde, são chineses. Certo? Mas aí é um outro contexto, mas que deveria não, né, que é importante salientar, que é importante ser mencionado. Então, os chineses têm esse caráter de ser um país comunista, mas só é o que ele é hoje, né, o grande dragão vermelho, porque puxou para a sua sociedade o capitalismo. Veja-se na Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado, que leva ao pé da letra a questão do socialismo e do comunismo, você se mantém da mesma forma que a China. Até porque para você poder entrar na Coreia do Norte é uma burocracia, né? Verdade seja dita. É tipo, nós brasileiros temos o SUS, né? Então é um processo até você poder ter a sua autorização para viajar à Coreia do Norte. E não é simplesmente você chegou na Coreia do Norte e está igual o Brasil, né? Bem à vontade. Olha, certas partes você não pode ir, certos locais você não pode fotografar, né? E sempre tendo ali digamos assim, a escolta, entre aspas, né? Forçado acompanhamento de alguma representação, de alguma representatividade norte-coreana, no caso, algum militar, algum funcionário do governo lá, do camaradinha que vocês conhecem, o belíssimo nome, né? Que eu não vou nem mencionar aqui, que eu não tenho essa lábia norte-coreana de falar o nome do indivíduo. Mas que seja. E do outro lado, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, capitalista, democrática e aliada dos Estados Unidos, teve então a sua economia relacionada a investimentos externos norte-americanos e também japoneses. O governo sul-coreano investiu em infraestrutura e no setor educacional, gerando mão de obra barata, disciplinada e qualificada. Setores como têxtil, de máquinas, equipamentos elétricos e eletrônicos e de produtos químicos destacaram-se no desenvolvimento industrial nas décadas de 1970 e de 1980. E aí, a partir da década de 90, foi a vez dos setores de microeletrônica e de computadores. E atualmente, os sul-coreanos são grandes exportadores de componentes para computadores, de automóveis, de navios e de produtos eletrônicos. E aqui fica a curiosidade, né? Vocês perguntarem, teve até gente que já chegou a me questionar lá no plantão de dúvidas, né, ou no plantão de dúvidas passado, sobre, professor, qual foi o momento que os norte-coreanos se aliaram? Gente, não foi precisamente uma aliança, né? Mas quando ocorreu lá a Copa do Mundo, acho que foi a Copa do Mundo o evento, deve ter sido, foi a Copa do Mundo das Coreias. Pronto, foi o único evento que teve essa aliança
entre aspas, certo? Mas voltando aqui ao contexto, você pode observar, né, acompanhando os noticiários, pesquisas, sempre está lá rolando faíscas, as farpas entre esses dois países, beleza? Como foi citado lá no slide passado, tecnicamente o conflito entre esses dois países, então, não foi encerrado, beleza? Apenas aquele tratado lá, aquela assinatura, né, no armistício de paz, certo? Então vamos mais adiante, vamos ver o que mais iremos falar aqui. Então, a fim da guerra e as consequências, olha só, não é o fim da Guerra Fria, certo? Mas o fim da Guerra das Coreias. Então, vejam lá, em 27 de julho de 1953, foi assinado o armistício de paz em Panmunjom, restabelecendo as fronteiras sobre o paralelo 38 norte, né? 38 graus norte. Deste modo, as fronteiras voltaram ao determinado durante a Segunda Guerra, voltaram ao determinado que havia sido instituído lá durante a Segunda Guerra. Ou seja, a Coreia do Norte, então, ela se manteve comunista e a Coreia do Sul se manteve capitalista. A manutenção da divisão em Norte e Sul continuou com clima de tensão e atritos fronteiriços que permanecem até hoje. A Coreia do Norte contou com a ajuda soviética e chinesa, que na verdade a Coreia do Norte conta com o apoio dos russos e dos chineses, atualmente, até hoje na verdade, né? Mantendo-se então aí ligada aos países do bloco socialista. Lembrando, mais uma vez, viu gente, a China é o quê? Professor, ela é comunista, de fato, mas ela é o que ela é porque ela enraizou na sua sociedade o sistema capitalista, certo? O país foi governado por Kim Il-sung, que permaneceu no poder até a sua morte em 1994, quando foi sucedido pelo filho Kim Jong-il. Este nomearia seu filho Kim Jong-un, que é o presidente, né, o camaradinha lá do botão, que tudo para ele tem um botão, né? Ó, na minha mesa eu tenho um botão, então qualquer coisa eu lanço um míssil para você. Isso se referindo aos norte-americanos, evidentemente. Então, nomeado aí para ser presidente em dezembro de 2011, que é, então, está até hoje lá no poder. E a Coreia do Sul, por sua vez, que saiu da condição de um país agrário, se tornando aí um tigre asiático, recebendo os investimentos e tecnologia estrangeira, ascendendo à posição de uma das nações mais desenvolvidas do mundo e uma das mais desenvolvidas e tecnológicas lá do continente asiático, né? Então, as grandes potências, digamos assim, no continente asiático seria quem? Japão, China e a Coreia do Sul. Beleza? Vamos mais adiante. E a Guerra do Vietnã. Gente, uma curiosidade, mais uma, né, das curiosidades. Essa é a guerra que eu já havia até comentado com alguns em off, que eu costumo dizer, eu gosto da ironia, né, relacionada aos Estados Unidos. Acho que eu tenho uma resistência com os norte-americanos. Mas é aquela questão, né? Foi a guerra que os Estados Unidos colocaram o famoso rabinho entre as pernas e se mandaram, porque foi a guerra que os norte-americanos perderam, né? É a guerra clássica da derrota dos norte-americanos em relação aos Vietcongues, aos vietnamitas, no qual tinha esse processo. Enquanto um país ocorre a divisão, o outro vai ocorrer a unificação. Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Mais uma outra coisa aqui ser mencionada. Eu já citei sobre um determinado movimento, mas vou mencionar porque ele se torna realmente o que é durante a Guerra do Vietnã, que serão os hippies, do qual pretendiam aquela, né, a nomenclatura, a ideologia de paz e amor, onde, na verdade, tanto o movimento hippie quanto o famoso festival de Woodstock, lá com o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, entre outros, tinham então como intuito promover, né, a questão da paz, de acabar com esse conflito mundial, essas questões, essas guerras que estavam permanecendo aí no mundo, a questão da liberdade, do individualismo, né, de sermos todos iguais
e por aí vai, certo? Mas o que nos interessa aqui nessa aula é a questão da guerra aliás, as guerras em si, né? Durante lá o processo da Guerra Fria. Então vamos aí a mais uma passagem. Ah, sim! Inclusive o que eu falei, voltando aí o slide anterior, certo? Tanto é que, olha só a imagem que é colocado a respeito dessa guerra do Vietnã, e o camarada aparece com uma flor na frente de um rifle, né? de um armamento em si. Ou seja, para que guerra, né? Ninguém quer guerra, queremos paz. Então, I believe to peace. Quando era colocado lá, eu acredito na paz. Então vamos agora ao contexto da Guerra do Vietnã com as suas causas, certo? Em 1957, os Vietcongues realizaram ataques às bases militares no Vietnã do Sul, governado lá pelo ditador Diem, que chegaram ao poder após um golpe militar em 1955 contra o rei Bao Dai. Em 1959, os guerrilheiros comunistas atacaram uma base norte-americana que existia no Vietnã do Sul, apoiados por Ho Chi Minh, que era o governador do Vietnã do Norte, e pelos soviéticos, então aí deflagrando a guerra. E aquela coisa que eu havia citado. Gente, mais uma vez, né? A Guerra Fria é o conflito que não será direto entre essas duas superpotências, mas acaba influenciando outros que possam atender os interesses desses. No caso aqui, mais um, né? Tivemos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, os norte-coreanos lá, comunistas, e os sul-coreanos, capitalistas. E aqui, mais uma vez, os sul-vietnamitas tendo aí essa questão, um certo apoio, digamos assim, dos norte-americanos, e os norte-vietnamitas pelos soviéticos, pelo socialismo. E aí estoura este conflito, certo? Tem então início a esta guerra, passando aí mais um slide para a colocação de vocês, e vocês podem observar por essa imagem como é que estava essa composição do Vietnã durante este conflito. A divisão do território paralelo 17 graus norte ocorreu após a vitória do Vietnã contra a França lá em 1954, ficando o Vietnã do Norte socialista e o Vietnã do Sul capitalista, tendo o Acordo de Genebra, que reconheceu não somente a independência do Vietnã, mas também a do Camboja e do Laos, que, diga-se de passagem, né, são os países aí, um dos países mais pobres lá do continente asiático, né, que mais tem essa questão de uma necessidade humanitária urgente, que diga-se de passagem. A reunificação do território prevista para 1956 acabou não ocorrendo dentro da lógica da Guerra Fria, pois o ditador Nguyen Duy Ninh, foi ótimo agora falando isso aí, viu? Foi ótimo! Proclamou a independência do Vietnã do Sul, impedindo então as eleições que aconteceriam para a reunificação do território, o que foi apoiado lá pelos Estados Unidos e que temiam a vitória dos socialistas liderados pelo Ho Chi Minh, o que geraria a teoria do dominó, ou seja, a vitória dos socialistas contaminaria as outras nações. E aí aquilo que eu havia dito a vocês, né, o que alguns me perguntaram lá em off. Professor, e como foi que se deu essa derrota dos norte-americanos a um país inferior, né, aos USA, aos Estados Unidos? Questão de tática de guerrilha, né, a questão de que os próprios norte-americanos nunca tinham entrado, na verdade, nunca tinham participado de um conflito dentro de uma mata, uma floresta. E aí os Vietcongues aproveitaram-se dessa situação. Ou seja, os caras lá por debaixo da terra, né, falando popularmente, cavaram lá as vales, fizeram todo o projeto, e à medida que os norte-americanos iam passando, os caras aqui por baixo, ó, tomem bala. E aí existem filmes que vocês podem entender esse processo da guerra da Guerra Fria como um todo, certo? Por exemplo, um dos filmes mais
representados durante a Guerra Fria, porque podemos falar de inúmeros conflitos na Guerra Fria, como tivemos a questão do Afeganistão, como também tivemos a questão do Iraque, mas é claro que o que nos interessa nesse momento, certo? Até mesmo baseando-se pelo livro, o nosso livro, cá na escola, só foram referentes a esses países. Mas aqui fica também, né, a questão do Rambo. E aquela coisa, os norte-americanos são super-heróis mundiais. Aí vem o Rambo, né? E toda a trilogia Rambo 1, 2, 3, 4. Já está no Rambo 10. Que conflito é esse, cara? Que não terminou no Afeganistão, que tem que os Estados Unidos ir lá resolver a parada, né? Resolver aquela treta, resolver aquela situação. Certo? E existem outros filmes que, se vocês forem procurar, né, vocês pesquisarem, vocês procurarem, vão ver algo relacionado aqui à Guerra do Vietnã. Beleza? Então, passando aí mais um slide. E as consequências, né? Toda guerra tem uma causa e, consequentemente, a sua consequência. E, nesse caso, o conflito também foi marcado, como vimos, aí pela utilização... como vimos, não, né? Foi utilizado pelos Estados Unidos da bomba de Napalm. Essa bomba aí conhecida, que era uma bomba incendiária fabricada com o Napalm, que era uma substância elaborada sobre uma base de gasolina e que foi proibida lá nos anos 80 pela ONU. E do agente laranja, né, que era uma substância química jogada aí pelas tropas americanas no solo para destruir as plantações agrícolas e desfolhar florestas. Resumindo, questão química, né, armamento químico. Entre os vários episódios cruéis da Guerra do Vietnã, um ficou conhecido como o Massacre de My Lai, em 1968, onde soldados norte-americanos massacraram 500 pessoas, entre velhos, homens, mulheres e crianças, na aldeia vietnamita de My Lai. E que eu deveria até colocar essa imagem, acabei me passando nessa imagem, que é uma imagem clássica, mas vocês podem pesquisar, certo? Que é de uma criança que está correndo lá numa determinada via e um camarada lá, trágico falar isso, né? Ver essa imagem, uma criança que não tem nada a ver com isso daí e os caras fazem aquela situação lá de extermínio, né? Vocês podem pesquisar, é uma imagem forte, né? Uma imagem forte. Mas vamos embora, vamos adiante aí, certo? E aqui tivemos já mencionado nas aulas passadas sobre essa cortina de ferro e o muro de Berlim, lembrando que o fim da Guerra Fria ela vai se dar lá em 1991 com o desmanche, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União Soviética, resumidamente, falando também sobre a cortina de ferro, e aqui ela sintetiza. Mais uma vez, a expressão cortina de ferro foi criada pelo político britânico Winston Churchill, no qual ele utilizou pela primeira vez, ele utilizou essa expressão, cortina de ferro, durante um discurso que havia pronunciado lá na cidade de Fulton, no Missouri, em 1946. Lembrando, meus queridos, Guerra Fria ela inicia-se no ano de 1947, certo? Com este termo, o ex-ministro britânico então alertava que o governo de Stanley continuaria a influenciar os territórios que havia libertado durante a Segunda Guerra Mundial e os isolaria da Europa Ocidental. E a expressão cortina de ferro seria usada durante o período da Guerra Fria para caracterizar o mundo dividido em países capitalistas e socialistas, que foi uma coisa que eu falei lá na nossa primeira aula da questão do mundo dividido, né? O mundo bipolarizado. Outra coisa também é que durante esta Guerra Fria teremos a questão de alguns termos, aí vamos falando isso no plantão de dúvidas a respeito da perestroika, da glasnost, né, que é reestruturação, certo? Outra coisa também que vai ocorrer aí será o processo do chamado desestalinização, ou seja, isso durante o governo de Nikita Khrushchev. Vamos ter aí, então, esses conceitos, essa ideologia deixada tanto na área política, econômica e tudo mais, do que o Stanley tinha promovido. E aí, né, os países que estavam compostos nessa união das repúblicas socialistas soviéticas, né, como a própria Rússia, e vai e agrega os demais, que aceitavam, então, participar
dessa agremiação, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, a Lituânia, Letônia, Moldávia, Ucrânia, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia. Outra coisa, quando temos então o desmanche da União Soviética, então alguns países aqui retornam, né, como exemplo da própria Polônia, da Ucrânia, e outros acabam aí sendo desmanchados de vez, formando um novo país ou juntando a um e a outro. Como, por exemplo, tivemos a questão da Iugoslávia, Sarajevo, certo? De Montenegro, mas aí já é um outro contexto, um outro processo. Beleza? Então vamos ver o que é que temos mais adiante aí, né? Então, aula extensa essa, né? Aula extensa. Então finalizamos o nosso capítulo com essas atividades aí passadas para vocês. Então vocês irão ficar com esta sublime atividade, certo? Nas páginas 37 e 38, certo? Então, fica aqui com esta sublime imagem dos personagens da Guerra nas Estrelas, da qual ocorreu essa tentativa do episódio conhecido durante a Guerra Fria pelos norte-americanos, que eles quiseram promover uma guerra nas estrelas, no caso de defender a área vital e espacial em relação aos norte-americanos. Então, vi com a camisa aí convidativa também, né? E ao mesmo tempo provocativa e que tem uma certa influência. Beleza? Então, valeu, um abraço e nos encontramos no próximo plantão de dúvidas. Alô?